está no ar o Jornal da Câmara. A partir de agora você confere as principais notícias do Poder Legislativo de Parnamirim. Nos destaques de hoje, vereadores visitam base aérea de Natal para fortalecimento das relações institucionais. CCJ debate mais de 50 projetos de lei em reunião ordinária. Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 foi debatida em audiência pública. Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa motiva a realização de audiência pública. Você vai ver também detalhes das sessões ordinárias e uma entrevista com a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Ralessa de Clênio. Agora, no Jornal da Câmara. Com o objetivo de fortalecer as relações institucionais, representantes do Poder Executivo e do Legislativo visitaram a base aérea de Natal. A cessão de áreas militares para uso civil e o papel das emendas parlamentares no apoio à comunidade da base foram os temas discutidos. Na quarta-feira, 18 de junho, o presidente da Câmara de Parnamirim, vereador Dr. César Maia, junto com alguns vereadores, com a prefeita do município e secretários municipais, realizaram uma visita à base aérea de Natal, com o objetivo de discutir as possibilidades de parcerias entre as instituições. Uma tarde muito especial aqui na base aérea de Natal. Tivemos aí a apresentação com o brigadeiro Rezende, que apresentou diversos convênios com o Poder Executivo Municipal, com o povo de Parnamirim, e nada mais justo do que a Câmara Municipal estar presente aqui também nessa tarde, participando, ficando a par de todos esses convênios, de como o povo de Parnamirim está sendo beneficiado com a base aérea, com a presença da base aérea aqui desde 1942, né, com a Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, o quanto a base aérea ainda contribui para a nossa economia, para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Aqui tivemos a apresentação que a folha mensal de pagamentos da militar aqui dentro da base aérea de Natal chega a 75 milhões de reais. Então, parte desse recurso movimenta a economia de Parnamirim. O comandante brigadeiro do ar, Ricardo Guerra Rezende, fez uma palestra acerca das possibilidades de cooperação e exaltou a ligação da base com a cidade de Parnamirim. Nós estamos inseridos dentro da sociedade parnamirinense. Então, essa troca entre base aérea e o poder político do município de Parnamirim é extremamente importante e eficaz, profícuo, não só para a base aérea, como também para o município de Parnamirim como um todo. Então, nós aqui da base aérea, nós nos sentimos parte da sociedade parnamirinense e com isso nós colocamos os serviços da Força Aérea à disposição da Câmara Municipal, da Prefeitura de Parnamirim, para que possamos gerar facilidades, gerar lazer, gerar cultura para a população deste município. Fundada em 1942, a base aérea de Natal é a maior em atividade no Brasil, tendo uma ligação profunda com o surgimento do município de Parnamirim, desempenhando um papel estratégico e social na região. Confira detalhes da reunião da principal comissão permanente da Câmara, a CCJ. Por ela passam todos os projetos de lei que tramitam na casa. A Câmara Municipal de Parnamirim realizou na segunda-feira, 23 de junho, a 8ª reunião da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Durante a reunião, foram distribuídos 25 projetos de lei, 12 foram levados à votação e 7 foram aprovados. O vereador Jonas Godeiro, membro da comissão, destacou a distribuição de um projeto de sua autoria. Apresentamos o projeto de lei 059/2025 sobre o aprimoramento da inteligência emocional dos nossos alunos, devido a essa circunstância da Covid-19, que as crianças, os nossos jovens ficaram em casa, uso de muitas telas, e a gente precisa realmente se preocupar com essa questão de estar acompanhando a saúde mental das nossas crianças. Entre os aprovados está o projeto de lei 085/2025, proposto pelo vereador Maico Borges. Este projeto tem como objetivo proibir o uso de utensílios de plástico na preparação e armazenamento da merenda escolar na rede municipal de ensino de Parnamirim. O objetivo desse projeto de lei é fazer a substituição desses materiais por materiais mais seguros para a alimentação das crianças. Existe uma série de estudos que apontam que esses equipamentos, esses utensílios, liberam toxinas altamente nocivas e que podem prejudicar a saúde das nossas crianças, inclusive são substâncias carcinogênicas que podem causar câncer. Assim como esse projeto, nós também apresentamos o projeto
que proíbe a utilização de ultraprocessados na composição da alimentação das crianças no momento da confecção das merendas escolares. Sociedade Civil, Legislativo e Executivo debatem o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano. A iniciativa foi da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Por iniciativa da vereadora Ralessa de Clênio, a Câmara Municipal de Parnamirim realizou no dia 23 de junho uma audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias que direciona todo o estudo dentro da LOA, que será outra peça que chegará na casa junto com o PPA, que é o plano plurianual. São peças orçamentárias que se complementam para que Parnamirim tenha políticas públicas com efetividades para o nosso povo, dentro dos orçamentos participativos, na estimativa de despesas, mas também de muito investimento. O secretário adjunto da Secretaria de Planejamentos e Finanças, Romenique Marinheiro, destacou que a LDO é crucial para o planejamento de metas para o ano seguinte. As prioridades é justamente colocar todas as ações que o plano de governo da gestão Nilda possa estar implementada justamente na LDO e também escutar a população. Algumas ações necessárias que é colocar justamente nessa peça para nossa execução. A audiência contou com a presença de representantes da sociedade, líderes comunitários e cidadãos interessados em contribuir para o futuro de Parnamirim. Nós trouxemos aqui alguns alertas também, tanto aos vereadores e vereadoras, quanto também ao representante do Poder Executivo, acerca de alguns instrumentos de gestão que estão com seu repasse atrasado, como o relatório quadrimestral, como a programação anual de saúde e alguns outros instrumentos. E aí a gente fez esse alerta para que o representante do Poder Executivo ele possa enviar esses relatórios, essas informações ao Conselho, para que o Conselho possa deliberar acerca das prioridades para políticas de saúde que vão compor a LDO. Nós viemos aqui solicitar que sejam incluídos os benefícios garantidos por leis municipais aos servidores públicos, né? Benefícios como a progressão na carreira, férias que nós vimos aí que estão vetadas, né? E agora vão ser parceladas, né? Uma confusão grande. Então a gente precisa garantir que os direitos dos servidores públicos estejam dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O repórter Reginaldo Luiz traz detalhes do que foi destaque no plenário doutor Mário Medeiros no dia 25 de junho. A Câmara Municipal de Parnamirim realizou uma sessão ordinária nesta quarta-feira, dia 25 de junho. Durante o discurso da tribuna do plenário, o vereador Tiago Fernandes abordou a questão da violação dos direitos da pessoa idosa em nosso município, enfatizando a importância de garantir a proteção e o bem-estar desse grupo. Estamos vivenciando o Junho Violeta, que é o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa. Mas, infelizmente, no nosso município, dia após dia, os nossos idosos estão sendo violentados das diversas formas de violência. Seja violência dentro da unidade de pronto atendimento, né, que custa nos acreditar, sendo violentados fisicamente, também sendo negligenciado o atendimento ou serviços e irresponsabilidades também vinculadas a estes idosos. Então, é uma incoerência muito grande da gestão executiva municipal, onde no mês de conscientização, né, acontecer tudo isto. Confira agora detalhes da sessão ordinária da quinta-feira, dia 26 de junho. Na quinta-feira, 26 de junho, durante a sessão ordinária na Câmara de Parnamirim, o vereador Tiago Fernandes utilizou a tribuna para cobrar a execução de suas emendas destinadas ao esporte do município. No orçamento deste ano, nós destinamos um valor em torno de R$100 mil para ajuda de custo dos nossos atletas e, infelizmente, é mais um direito que o nosso cidadão está sendo violado. Nossos atletas se empenham tanto para representar a nossa cidade, mas quando chega no apoio do poder público, eles têm esse trâmite tão burocrático e nem o mínimo respeito de se dar uma resposta se essa ajuda de custo será atendida ou não se tem. Já fiz diversas denúncias, diversas cobranças em tribuna aqui na Casa Legislativa, mas infelizmente não surte tanto efeito
onde a gente precisa estar cobrando novamente para ver se esse recurso, que é dos cidadãos, que são dos atletas, eles sejam atendidos. O vereador Jonas Godeiro concedeu moção de aplausos a empresários, em reconhecimento à contribuição para a economia e para o desenvolvimento do município. É muito importante a gente valorizar quem emprega, a quem empreende em nossa cidade, a quem dá renda às pessoas. Então a gente apresentou 2 moções de aplauso, uma para a água mineral Gota de Cristal, como também para a madeireira Potiguar, por relevante serviço prestado no nosso município de empregabilidade. Eu sempre disse que o melhor programa assistencial que possa existir é o emprego, é renda, que dignifica o homem, que traz autoestima, traz leveza. Sentimento de gratidão, né, pelos serviços prestados ao longo desses anos, né. A gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil empreender, né, e a gente fica realmente muito feliz, né, e grato pela homenagem aqui dessa casa, do vereador Jonas, né, a gente fica muito contente, né, com o trabalho que vem sendo realizado. É um prazer, eu não esperava esse merecimento todo, mas o reconhecimento, quando vem assim, é bem-vindo, né? O meu trabalho durante a minha vida está sendo correspondido hoje, está sendo reconhecido hoje. Por iniciativa do vereador Gabriel César, foi aprovada uma moção de congratulação à gloriosa estação radiogoniométrica da Marinha do Brasil. A honraria foi entregue ao comandante Lustosa, em reconhecimento aos serviços prestados. É muito importante, é muito valioso para nós que a Câmara Municipal de Parnamirim reconheça a importância da mentalidade marítima para o povo brasileiro, a importância do nosso mar, e que veja que a Marinha está aqui em Parnamirim também. Com o objetivo de propor medidas de proteção e valorização dos idosos, o Legislativo realiza audiência pública por iniciativa do vereador Tiago Fernandes. Com o objetivo de promover o debate e a conscientização sobre o Junho Violeta, a Câmara Municipal de Parnamirim realizou uma audiência pública para tratar da violência contra a pessoa idosa, que ainda persiste de diversas formas em nossa sociedade e que precisa ser combatida. A iniciativa foi uma proposição do vereador Tiago Fernandes. Aquelas violações que nós já tínhamos percebido, né, se comprovaram. É a violação em relação à saúde, ao transporte público, a alguns serviços que aconteciam e não estão mais acontecendo. E como encaminhamento, né, buscaremos que isso volte a acontecer. Né, nossos idosos já têm uma limitação por si só, né, e às vezes até familiar, com diversas violações dos direitos, e a gente não pode permitir que o poder público seja mais um violador como este. Então a gente vai buscar diariamente, né, que essa cidadania, essa dignidade aos idosos, eles sejam cumpridos aqui em nossa cidade. A vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandra Silva, destacou o papel do Conselho no combate à violência contra os idosos. Nós temos atuado de forma preventiva e também cuidando e analisando os processos, as condições que os nossos idosos se encontram. Nós temos uma atividade constante de fiscalização a hospitais, aos lares também aqui instituídos, a fim de verificar se os direitos correspondentes ao Estatuto do Idoso está sendo atuante, se ele está sendo cumprido nessas instituições. Nós recebemos também algumas vezes denúncias, né? E junto ao Ministério Público nós tentamos solucionar esses problemas na medida do que nos é cabível. De acordo com o psicólogo da equipe EMUT, Gabriel do Nascimento, é preciso aprimorar o atendimento aos idosos nas unidades básicas de saúde. Nessa tarde eu estava tratando aqui na audiência sobre a dificuldade que alguns idosos enfrentam com a questão da acessibilidade nas unidades básicas de saúde, por ter essa dificuldade de estar acessando esses serviços, de estar acessando esses profissionais, né? Também a falta de um local adequado para a gente estar desenvolvendo as nossas atividades de prevenção, de promoção à saúde, né? Sobretudo com a equipe EMUT, que atende na atenção primária, né? E que no cotidiano a gente desenvolve essas ações para toda a população, mas em especial para a população idosa, e está enfrentando essas dificuldades aí, tanto de acesso quanto de falta de materiais lúdicos, pedagógicos, para a gente estar desenvolvendo esse trabalho preventivo.
Esta edição do Jornal da Câmara vai ser encerrada com uma entrevista com a presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara, a vereadora Ralice de Clênio. A gente vai falar sobre o projeto da Lei Orçamentária Anual de 2026. Vereadora, seja bem-vinda. Nós que agradecemos esse momento de estar podendo falar um pouco não só do trabalho da comissão, mas também dos trabalhos legislativos e de responsabilidade aqui da Câmara Municipal. Para começar a nossa conversa, então, para explicar a quem está em casa acompanhando a nossa conversa, explica o que é, qual o papel dessa comissão, que é uma comissão permanente aqui da Câmara, como é que ela funciona, a senhora como presidente, qual é o papel? Assim como a Comissão de Justiça aqui da Casa, que analisa todas as constitucionalidades das leis que chegam, que são criadas e direcionadas, nós temos um papel fundamental de olhar para o lado orçamentário de cada projeto, seja dos vereadores, seja do executivo. A nossa comissão tem esse papel de fiscalizar o orçamento público. Vereadora, e mais conhecido como LDO, o que é essa lei orçamentária anual? Porque aqui em 2025 a gente já está discutindo essa previsão orçamentária para o ano de 2026. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É onde estarão sempre as metas e prioridades dentro de eixos e ações do governo para o ano de 2026. Tudo que o orçamento público vai alocar lá como prioridade de gestão. Mas é necessário falar que são 3 peças que se complementam dentro de uma gestão. O PPA, que está já sendo debatido nos bairros, nas comunidades, ouvindo a população, a LDO, que já aconteceu a audiência pública com a participação muito boa, não só da população, mas também das pessoas que representam segmentos importantes. Tivemos aqui membro do Conselho de Saúde, membro do Sindicato dos Servidores, produtor cultural, os servidores também que estiveram presentes representando uma das secretarias mais importantes do município, que é a assistência social. Vereadora, a gente está falando também agora sobre o plano plurianual. A senhora estava me relatando antes da gente conversar essa conversa que está sendo debatido junto nos bairros com a população está sendo convidada pelo Poder Executivo para apresentar as demandas, o que é que ela acredita que deve estar no plano plurianual. Em quais bairros já aconteceram as reuniões e qual o cronograma de novas reuniões junto com a população? A plenária foi aberta lá no bairro de Nova Parnamirim, que hoje é um dos maiores bairros da cidade, diga-se de passagem, o maior bairro. Já aconteceu no bairro de Emaús. Hoje, no dia 25, acontecerá no Monte Castelo, onde eu também resido lá. E nós estamos fazendo escuta ativa, trazendo o povo, aproximando, e queremos também que toda essa equipe técnica esteja nas ruas diariamente, para que a população tenha o seu direito, tanto de colocar e propor ideias, como também de saber e estar consciente que o poder público está cada vez mais próximo da comunidade. Em relação a essa audiência pública realizada pelo Poder Legislativo, como é que a senhora avalia que foi esse encontro? A sociedade civil esteve presente junto com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Qual a avaliação que a senhora faz? Eu posso avaliar de uma forma muito positiva, tanto da representatividade do parlamento presente, opinando, ouvindo e sugerindo, como também, como eu disse, de segmentos que estavam na plateia e do próprio poder público, que fez uma apresentação muito didática, falando das 3 peças importantes, mas também falando da importância da LDO, da estimativa de orçamento e das despesas fixadas. Vereadora, em relação a essa previsão de orçamento, o secretário adjunto ele apresentou alguns dados, né, justamente essa estimativa de orçamento para 2025 seria de 1 bilhão e 19 milhões de reais, para 2026 1 bilhão e 8 milhões de reais. Como é que funciona? A gente poderia aqui explicar brevemente de onde vem essa receita do município? De todas as arrecadações dos tributos, né? A despesa, ela é estimada e fixada.
E a gente trabalha com toda essa previsão que Parnamirim sempre teve um contexto de ser uma cidade superavitária. Então a gente sempre quer, cada vez mais, arrecadar para que a máquina gerencie todo o poder público, ofertando uma qualidade no serviço melhor, tanto na ponta, como também para as pessoas que trabalham na gestão. Ter uma estrutura de trabalho e uma qualidade melhor, isso sensibiliza todo esse eixo que é a nossa cidade, que precisa ter um orçamento robusto para poder ter serviços de qualidade, como eu já falei, mas também ter profissionais que trabalhem com aquele sentimento de pertencimento da nossa cidade. A gente sofre muito quando se tem aí uma estimativa de arrecadação, e isso foi muito bem pontuado, até gerou dúvidas e questionamentos, como é que você tem um orçamento e no outro ano você prevê essa diminuição. É porque a gente tem que trabalhar com o piso até alcançar o teto. Obviamente que queremos arrecadar cada vez mais para poder propor qualidade no serviço público melhor. E o que é que a gente tem nesse documento da LDO de projetos? Quais são as prioridades? Quais são as áreas prioritárias? Vai ser a saúde? É a educação? É a segurança? Todas as áreas e segmentos, eles são prioridades, mas o essencial para que a gente possa cada vez mais viver melhor perpassa pela saúde, né? E a educação é transformadora. Tanto que temos projetos importantes aqui, compondo para a juventude, criação da Secretaria Municipal da Juventude para que o jovem possa ser protagonista. Isso perpassa de uma saúde de qualidade, perpassa de uma Secretaria de Educação, até chegar na própria Secretaria da Juventude. Aí você pega o protagonismo jovem, você pega cursos de capacitação, você pega todo esse elo que a gente luta para que Parnamirim entre não só favorecendo a juventude, mas todos os segmentos. Tudo é importante, né? Não tem como a gente mensurar o mais importante e o menos importante. Tem que saber que saúde e educação sempre estará ali naquele eixo prioritário e que os outros seguirão para complementar ainda mais toda essa governabilidade. E o que é que a gente tem mais de novidade prevista, de ação prevista para ser realizada em 2026? 2026 temos muitas coisas boas. Inclusive, essa peça que está aqui na minha mão é a LDO. Ela é o eixo, ela é a prioridade, mas todo o orçamento também aplicado em ações bem exemplificativas estará na LOA, que chegará junto com o PPA, porque o que também se estranhou, sabe, Priscila, é porque a LDO chegou primeiro, só que o PPA vai chegar em outro prazo, que é um prazo que a gente segue o governo federal. É um prazo constitucional. Constitucional. Só que o mais interessante seria primeiro chegar o que você vai fazer dentro dos 4 anos, as suas expectativas, para você direcionar suas prioridades para o ano, e a outra chegar com um orçamento casadinho dentro das ações. Só que isso gera uma confusão muito grande, porque chega a LDO e quando chega o PPA, que vem com a participação popular, com todos os eixos e segmentos, que aponta que tem outros tipos de prioridades e ações que ainda não consta aqui, aí tem que ser modificado e aí a gente passa pelos momentos de emendas, né? Hoje a LDO está aqui na casa, todos os vereadores vão analisar e apresentar também as suas demandas, porque esse projeto aqui não é só de governo, é um projeto político também. Foi observado e eu observei que é uma bandeira também que eu defendo muito, que a causa animal não tem tanta contemplação nesse formato que está aqui. Então, vamos apresentar as nossas emendas. O meio ambiente. A emenda funciona mais ou menos como uma realocação do recurso. Uma alteração de ação. Se eu vi que a ação não está aqui, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma luta para que aconteça o desassoreamento dos rios de Parnamirim, que é um modelo também que está acontecendo lá em Macaíba. E não consta essa ação aqui. Para que na LOA se tenha o orçamento destinado para essa ação, precisa estar na LDO.
porque não tem como acontecer sem nenhum tipo de autorização. Ah, Ralessa, mas você vai botar algo que talvez nem aconteça? Isso, é necessário ter autorização aqui para se conquistar o recurso. Aqui é uma estimativa, é uma previsão, uma autorização. Mas a partir então desse documento, quais são os programas que a gente pode destacar como novidade para 2026, que a senhora estava citando aqui anteriormente? A gente entra dentro do governo de Parnamirim nas mãos do povo. A prefeita vai investir muito em tecnologia de ponta. Hoje a gente tem o Centro Cultural, certo? E lá funcionava o antigo aeroporto. E dentro de um projeto revolucionário, a gente vai trazer para Parnamirim o aeroporto digital de Parnamirim, com várias salas, auditórios, com espaço de empreendedores, com curso de capacitação. A gente traz outro modelo para lá. Uma escola, que é uma das que eu mais defendo, que é a questão da educação de qualidade e o ensino integral, vai acontecer a construção dessa escola lá no antigo Limírio Cardoso. É a escola do futuro. Uma escola que nunca existiu, um modelo de gestão que nunca existiu na cidade, vai existir em uma comunidade de mais periférica, trazendo a diminuição da vulnerabilidade social, trazendo outro contexto para um bairro mais afastado de Parnamirim e aproximando cada vez mais as pessoas. Como eu disse, educação é essencial. Hoje a gente vive também o lado da celeridade, do digital. Então a gente traz dois contextos importantes. Um que vai revolucionar aquele espaço do Centro Cultural com o aeroporto e com outra proposta, e o outro voltado para a educação. Vereadora, orçamento público é um tema muito complexo, né? A gente passaria aqui muito tempo debatendo, falando sobre as propostas, os programas, mas infelizmente a gente está chegando ao final do nosso jornal. Gostaria de agradecer a sua atenção, disponibilidade de vir aqui conversar com a gente sobre esse tema e que a senhora deixasse um convite para que a população participe desse momento em que está sendo discutido, em que o PPA está sendo construído junto às comunidades, né? Porque o orçamento vai impactar diretamente a vida do cidadão. Perfeito. Tudo que é voltado para orçamento e prioridades sempre irá refletir na boa qualidade do serviço público do nosso povo, né? Uma das outras propostas também, Priscila, é fortalecer o atendimento na UPA. Hoje a UPA vive um contexto de gargalo muito grande e que os desafios dentro de uma gestão pública são crescentes. Outro espaço para ali será prioridade, reformar ali, ampliar, melhorar, para que a gente possa avançar cada vez mais, convidando as pessoas para participar do governo, de uma forma transparente, participativa, deixando não só o nosso mandato à disposição, mas todo o trabalho da comissão. Iremos percorrer os bairros da cidade, como eu disse, já passamos por 3, e que Parnamirim participe cada vez mais da gestão da professora Nilda. É muito importante, sabe, Priscila, aqui mesmo, que é a Casa do Povo, sentimos essa ausência de participação. Então a gente sai para cá, para a casa das pessoas, a gente sai para os órgãos públicos, a gente sai para fazer essa mobilização de aproximar o povo da Casa do Povo e o povo da gestão. Isso é muito importante. Participem. Vereadora, mais uma vez, muito obrigada pela sua atenção e disponibilidade. Esta edição do Jornal da Câmara fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Reveja todas as matérias do jornal e esta entrevista no nosso YouTube e também no site câmaraparnamirim.rn.gov.br.